Sim, pode falar. Aliás, agora eu fui me dar conta, eu vou começar a gravação do nosso seminário e agora eu não vou mais gravar com arquivos, eu vou gravar com o link e depois vou colocar no Moodle. Também posso enviar posso enviar no e-mail o link e vocês poderão acessar diretamente na nuvem, como se diz, né? O nosso seminário de hoje. Está sendo gravado agora o nosso seminário. Sim, professor Rogério. Não, só comentar que, então, Paul Tillich é um teólogo importante do século XX, né? Protestante, e escreveu a teologia sistemática dele, uma obra bem difícil, mas importante, muito influente, né? E esse texto é realmente muito interessante. Concordo que é provocativo e muito bom. Você sabe, professor Rogério, que o que eu mais lido por Tillich é aquele livro que foi traduzido como, não sei se está bem certa a tradução, Coragem de Ser, né? Muito bem, vocês ouviram falar desse livro? Sim. Não é? Mas a obra mais conhecida dele é a teologia sistemática, né? Pode continuar, professor Gimé. E foi traduzida para o português essa obra? Sim. Se eu não me engano, pela editora Sinodal, luterana. Sim. A Sinodal que edita lá no Brasil. Diego? Uhum. Tem E quantos volumes? Uma obra bem extensa. Quantos volumes? 2 volumes. 2 volumes. Mas vocês ouviram falar desse livro, A Coragem de Ser? Eu acho que foi até a Vozes quem traduziu. Isso eu não sei. Eu não sei. Coragem de Ser. Sim. Tá ali. Exatamente. Aldomar tem... Do Aldomar mostrando lá. E é através de quem Aldomar? A Coragem do Ser? Editora Paz e Terra, 1972. Eu tenho aqui pela Sinodal. Editora Sinodal. Sinodal também editou Teologia Sistemática. E qual é que você tem, Joel, então, que é da Paz e Terra? Na bibliografia? Uhum. Numa bibliografia que eu encontrei dele, tem as edições do Brasil, as que já estão publicadas em português. Certo. Muito bem. Então, vocês veem que é um autor clássico, né, da nossa teologia e da teologia protestante, né? Então, você vai partilhar conosco algum PowerPoint ou como é que você pensou fazer a tua apresentação, Joel? Eu vou utilizar uma apresentação que é em nuvem, espero que dê certo. Ontem eu já testei com outra pessoa que também usa o Zoom, deu certo. Vamos esperar que dê tudo certinho. Mas eu recomendaria a gente ter os textos em mão. Eu vou também citar algumas coisas que estão no texto. Então, quem já imprimiu, ou então se quiser abrir na tela para ir acompanhando. Se quiser usar inglês também, né, pode ficar à vontade. Tá? Sim, eu vou seguindo o meu texto aqui em inglês, mas você fez muito bem. Quem fez a tradução, Joel? Quem fez a tradução do texto? Eu pedi para fazer a tradução. Ele é um professor de língua inglesa, que é daqui de Criciúma, está morando em Londres, e foi meu aluno na escola de teologia aqui de Criciúma. Então ele já tem um pouco de linguagem teológica, gosta, lê bastante. Então para ele não era estranho alguns termos. Então, que legal. Fazer a tradução. Show! A gente pode, nas próximas edições do seminário, usar essas traduções. É bom saber quem fez a tradução, né? Para ter confiança, né? Eu coloquei ali o nome dele, tá? Mas é só para uso restrito, né? Tá. Mas ele fez, então, a tradução. Enquanto ele está em quarentena lá em Londres, ele fez a tradução. Tá bom? Sim. Obrigado. Então, eu vou confessar que eu acho um pouco estranho apresentar trabalho assim sentado na frente de uma câmera, então pode ser que eu me troque um pouco, porque eu gosto muito de usar as mãos. Então, ficar sentado é um desafio. Sim.
Pedi para fazer a tradução até para poder aprofundar um pouco mais os temas. Na leitura que eu tentei fazer em inglês, eu achei um pouco complexo, especialmente o Paul Tillich. E aí eu pedi para fazer a tradução para ficar mais fácil. Achei realmente textos muito instigantes, assim, um gosto de ler, né? O do Paul Tillich é uma maneira bem sistemática, bem técnica de escrever em 5 passos e foi muito bom, assim. Então, achei uma leitura boa. Paul Tillich, eu já conhecia ele de um outro movimento, que era a Escola de Frankfurt. Quando na Escola de Comunicação a gente estuda a Escola de Frankfurt, aparece muito o nome dele, né? Como representante desta teoria, um questionamento mais social, mais filosófico da época em questão. E aí o começo do século, Primeira Guerra Mundial, então ele é um dos expoentes, junto com o Theodor Adorno, dessa corrente de questionamento da sociedade. Eu já tinha estudado ele em uma outra oportunidade. Fiz uma pesquisa rápida sobre a figura de Paul Tillich, um pouco quem era ele. Então, ele é nascido na Alemanha. Será que você não está, será que você não está confundindo? Porque ele não é da Escola de Frankfurt, ele não é sociólogo, ele é um teólogo. Sim, ele é um teólogo. Mas ele foi citado quando a gente estudou a Escola de Frankfurt, na época, porque eles eram contemporâneos. Sim. Então, ele faz parte dessa crítica também. Ele é um teólogo, mas faz parte dessa crítica social também. Não, aqui, Joel, deixa eu só ratificar o que está falando, né? Aqui na Wikipédia, estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Sim. Na Wikipédia aqui confirma essa informação, diz assim, desempenhou um papel importante na fundação da Escola de Frankfurt, tendo orientado a tese de doutorado de Theodor Adorno. Orientou a tese do Adorno. Sim. E ele foi um dos que mais ajudou. E menos o nome dele ficou, né? O nome dele não aparece muito na Escola de Frankfurt. Que como teólogo, ele é mais conhecido como teólogo, né? E alguém que na verdade, esposou, pelo menos no início, a corrente do Karl Barth, né? Da neo-ortodoxia, né? O Emil Brunner. E talvez ele não seja muito conhecido por esse outro lado dele. Interessante, João. Isso. Então, eu lembro quando a gente estudou isso na crítica da Escola de Frankfurt, como se questionava muito a questão do entretenimento e também a maneira como se abordava uma sociedade muito padronizada. Então, faz essa crítica. E aí usa também os elementos da crítica, né, que era comum. Depois, então, por causa dessa posição tinha uma posição antinazista, uma crítica à política de nazista, então ele acaba indo para os Estados Unidos e por isso que ele é considerado como um teólogo alemão estadunidense. A Wikipédia faz questão de dar esse nome e a gente conhece as obras dele a partir dos Estados Unidos, onde ele tem mais destaque, então, como um teólogo. Joel, protestante. Eu encontrei no livro do Rosino Gibellini, que ele sucedeu o Max Scheler em Frankfurt, né? E, de fato, aqui como orientador da tese de Adorno sobre Kierkegaard. No livro A Teologia do Século XX, do Rosino Gibellini. O Adorno escreveu a tese sobre Kierkegaard? Interessante. Então, estamos falando de uma pessoa bem com boas histórias. E da leitura, o jeito de ele escrever, eu achei bastante interessante também, bastante claro, né? Apesar de usar uns termos mais filosóficos, mas ele escreve muito, gostei da leitura dele. Então, a partir dele, agora eu vou ver se eu consigo, então, compartilhar com vocês a arte que eu preparei. Vamos ver aqui. Está aparecendo uma barra em cima? Sim, está aparecendo. Olá. Agora está carregando. Está carregando. É porque tem uma barra do próprio Zoom que fica bem em cima na barra de tarefas. Teologia da linguagem. Agora deu. Ok? Aí está ele.
vamos lá. Aí estão as duas figuras que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje. Paul Tillich e a Rosemary também. Oi? Sim, o Paul Tillich é morto. Também a Rosemary também é morta? Não, pelo que eu vi, ela ainda é viva, né? Eu peguei duas figuras antigas, assim, só para provocar um pouquinho esse lado mais... Sim, não é grave. Não. Pelo que eu vi, ela permanece viva. Ainda não tem nenhum registro de morte dela ainda. Ela é de 36. But... Diz que ainda está viva. Vamos ver. Então, ele trabalha um texto sobre símbolos e sinais. Então, achei bastante, como disse, bastante interessante. E eu pediria, então, que a gente pudesse começar essa apresentação com aquele pequeno extrato que está em cima do texto, né, que foi traduzido, para a gente começar a entender uma síntese desse conteúdo que ele apresenta nesse texto. Ele diz o seguinte: ele desenvolve uma visão da linguagem religiosa que não pode ser entendida literalmente, mas deve ser entendida simbolicamente. Então, ele vai viajando durante todo o texto, vai caminhando para que essa distinção, fazendo distinções entre símbolos, sinais, como a gente deve entender a realidade, mas quando a gente entra no campo da religiosidade ou do religioso, nós não podemos ter um trato literal para os símbolos. Nós precisamos ter uma visão um pouco mais aberta. E ele diz: Tillich argumenta que existem níveis de realidade além das que podem ser conhecidas empiricamente. E símbolos religiosos, então, eles abrem um nível de realidade divina para nós. Então, nós não podemos ficar apenas com o empírico, com o racional. Nós entramos numa outra esfera diferente daquilo que é uma interpretação racional e empírica da coisa. Você pegar um objeto e dizer que ele simboliza, mas para o religioso ele é diferente, ele tem um outro grau, uma outra realidade de compreensão. A afirmação de Tillich de que Deus não é um ser individual, mas é sendo ele mesmo. E por isso ele não pode ser objetivado, ou pelo menos terminado através de um símbolo. Joel, Da forma específica para a sua análise de status e função religiosa dos símbolos. E esse pedaço, então, que nós estamos lendo desse texto dele, analisa vários aspectos do papel do símbolo em geral, os símbolos religiosos em particular. Se eu não me engano, a terceira parte do texto adiante já é a parte dos símbolos religiosos. Ele vai, então, especialmente trabalhar dentro dessa dinâmica. Joel, Oi? Joel, só corrigir a tradução. Quando fala being itself, significa o próprio ser. Deus não é um ser individual, mas ele é o próprio ser. O ser em si. O próprio ser, né? O próprio ser. Ele é o ser em si. Being isso. Aqui tá na função de sujeito, né? Being. Isso. Né? Bom, então, eu mandei, inclusive, o texto, professor Rogel. Oi? Eu mandei o texto, inclusive, em Word. Se o senhor quiser ir mudando depois para aproveitar, fica à vontade. Como é que está a tradução? Como é que está a tradução? Eu não estou com ela aqui agora. Como é que está a tradução? Sendo ele mesmo. Não. Aí não está boa a tradução. A tradução ele é o que o Paul Tillich está dizendo é o seguinte: ele não é um ser individual, um ser a mais. Ele é o próprio ser. Né? Ele é o ser em si mesmo. O próprio ser. Essa interpretação dá para entender dentro do texto. Aqui talvez a palavra não esteja ajudando muito. Sim. Mas dentro do texto dá para entender bem isso. Sim. E também, eu não sei, aquele verbo open up, não é? Eu não sei se ele traduziu como abre, né? Abre, parece, né? Me parece... abre, entre aspas. Pois é, mas... eu tenho uma tradução também que é esse, não sei, o professor Rogério que pensa também, o símbolo ele torna acessível, aproxima, né? Parece que também tem esse sentido, né? É próximo, né? O sentido é próximo. Aí eu não vejo problema. Só a tradução anterior você vejo o problema, né? Que ele não o being itself, quer dizer, ele é o próprio ser, ele é o ser, né? Ele não é um ser, ele é o ser, né? É que o ser com letra maiúscula, né? Sim, quer dizer, ele não é um ser ao lado dos outros, né? Ele é o ser em si mesmo, né? É o próprio ser. Eu colocaria essa tradução, né?
mas não sendo ele mesmo, isso não. Tranquilo, então. Podemos seguir? Sim. Sim. Vamos ver se ele vai andar aqui. Bom, ele então começa fazendo, ele vai dividir o texto, como disse, em partes, né? Em partes. Então, ele, desse primeiro extrato, eu também retirei essa frase, a gente poderia começar com essa distinção. A linguagem religiosa não pode ser entendida de forma literalmente, mas deve ser entendida de forma simbólica. Então, ele vai trabalhar o texto, considero que o texto quase que 90% em cima dessa afirmação. Então, ele vai dividindo o texto em 5 considerações, 5 partes. E a primeira parte é uma tentativa de aproximação ou distinção entre o que é um sinal e o que é um símbolo. Aparentemente, a gente considera que sejam sinônimos. Ele diz que existe uma característica que é comum, porém é mais diferente, tem mais diferença entre os dois do que as semelhanças. Então, ele diz que os símbolos são similares aos sinais em um único decisivo respeito. Ambos apontam para além de si mesmo, para algo mais. Então, ele não tem a verdade toda nele, ele aponta para algo. Essa é a única semelhança entre os sinais e os símbolos. Eles apontam para algo que está além deles, algo maior, de preferência, seja além deles. Então, essa seria a única semelhança entre sinal e símbolo. Até eu confesso que eu até pensava que eram mais coisas similares, mas vamos ficar naquilo que ele vai nos apresentando. Símbolos e sinais não são sinônimos, ele diz. Os sinais não participam em nenhum modo da realidade e poder ou força, depende de como queremos traduzir essa palavra, daquilo que eles apontam. Já os símbolos, embora também não sejam aquilo que simbolizam, eles participam de seu significado de alguma forma. Então, são coisas distintas aqui. É bom para entender melhor um bom exemplo, né? E ele dá um exemplo. Um exemplo. As letras do alfabeto, como as letras são escritas, não como são pronunciadas. Aqui tem que fazer essa distinção. O sinal aqui é o sinal escrito. Então, as letras do alfabeto, como são escritas, o A, ou o R, ou qualquer outra letra do alfabeto, como forem escritas, elas não participam do som, estrutura, som, modo, né? Ela pode ajudar na sonoridade, mas ela como som, vibração, com capacidade, ele não participa. Ele tem uma outra interpretação. Eles, então, são sinais, eles não participam do resultado final do som. Por outro lado, e aí ele vai citar o símbolo, uma bandeira, e aí ele fala bandeira, acredito que seja justamente as bandeiras que se iam diante, né, das famílias reais e as bandeiras estandartes e tudo mais. A bandeira, ela participa do poder de um rei, né, ou de um país, no qual ele simboliza. Vamos pegar, por exemplo, né, os estandartes das famílias reais. Então, eles simbolizavam o poder de uma família, o patrimônio, a riqueza, a estrutura. Então, eles não eram apenas um sinal, eles eram algo que simbolizava uma família, um país, uma situação. E por isso, ele tem um valor maior do que um mero sinal. Então, símbolos e sinais passam a ter sentidos ou forças diferentes a partir dessa interpretação de Paul Tillich. Um outro modo, Joel, um outro modo de colocar a questão também pensa assim que o sinal ele é arbitrário, existe uma certa arbitrariedade, né? Nós podemos escolher qualquer sinal para indicar alguma realidade. O símbolo não é arbitrário, né? Pensa, por exemplo, na cruz. A cruz, ela simboliza o cristianismo, né? Mas não é arbitrário, né? Ela participa, para usar a linguagem do Tillich, né? Ela participa da realidade para a qual ela aponta, né? É diferente, por exemplo, de uma placa de trânsito que nós escolhemos arbitrariamente que um certo símbolo significa, por exemplo, parar, lá sei eu, né? O símbolo não. O símbolo ele não é arbitrário. De algum modo ele participa da realidade. Então a cruz, por exemplo, é um grande símbolo do cristianismo e tem tudo a ver a cruz com o cristianismo. Não é nada arbitrário, né? Então, para falar sobre a cruz,
Mais adiante no texto ele fala sobre a cruz, né? Ele tem um momento que ele diz por que a cruz é um símbolo tão relevante. Sim, eu na verdade, me parece que faz mais sentido, embora está bem, quando ele fala de que o sinal participa, de que o símbolo participa, né? Não, o sinal não participa. É só o símbolo que participa. Ah, O isso sinal, mesmo, não participa sinal daquilo não que é participa. apontado, né? Mas eu até diria assim, em vez de participa, se nós colocarmos inclui, né? Porque, por exemplo, a bandeira, ele diz ali, né? Ela inclui o poder que ela simboliza, né? Então, me parece que por outro lado, uma bandeira inclui o poder de um rei, né? Ela incorpora, né? Me parece que faz mais sentido quase do que participa do poder de um rei, né? Mas, professor Gemiro, eu acho que quando ele fala participa, a ideia não é que ela inclui, mas que ela está incluída naquilo que ela representa. Entendeu? Não é tanto que ela inclui, é ao contrário, ela está incluída. Então, no poder, naquilo que ela representa, ela faz parte daquilo que ela está representando. A bandeira faz parte do poder real, né? Está incluído no poder real. É assim que eu entendi a leitura. Nesse sentido, que ela está... Por isso que ela participa daquilo que ela representa. Participa no sentido que ela está incluída, né? Não é o contrário. Ela está incluída. Ela aponta para algo fora dela, mas ela está incluída naquilo que ela está apontando. Portanto, ela participa dessa realidade que ela aponta. O sinal não. O sinal aponta para uma realidade, mas o sinal não faz parte daquela realidade, não está incluído naquela realidade, não participa daquela realidade. Ele é arbitrário, na verdade. Sim. Não sei se posso contribuir ou se vai atrapalhar ainda mais, né? Mas como era, pegando de novo esse exemplo ali da bandeira, né? Nenhuma família real não tinha uma bandeira, então ele está incluído dentro daquele conjunto de coisas que manifestam aquele poder, aquela família. Então, mais ou menos também foi isso que eu entendi, por isso que eu disse participa, né? Participa, faz parte. Uhum. Podemos? Tá ótimo. Então, dentro dessa primeira consideração, essa distinção entre símbolos e sinais, ele diz o seguinte mais adiante, na página segunda. A linguagem é um bom exemplo da diferença entre sinais e símbolos. Então, agora nós estamos entrando no campo da linguagem. Palavras em uma língua são sinais de um significado nos quais elas representam. Então, e aqui entra a questão da língua, acredito, dentro dessa forma, a questão do idioma, né? Como lugares que a gente tem. E é claro que quando a gente fala em língua, né, ou idioma, a gente sabe que uma mesma palavra, né, o mesmo código, ele pode ter significados diferentes em lugares diferentes. Como, por exemplo, a nossa língua portuguesa, né? O Pedro daí sabe que algumas palavras que nós falamos são estranhas, têm outro significado. Pois. Isso, pois. Então, tem outro significado. Então, as palavras, a linguagem é um bom exemplo dessa distinção entre sinais e símbolos. A palavra, por si só, ela é um sinal, mas o seu significado, ela tem uma outra significado. Ainda dentro dessa primeira consideração, né, ele faz, então, a primeira entrada sobre a questão da linguagem litúrgica e poética, né? Falou antes sobre a linguagem enquanto idioma, língua, né, palavras. Agora ele entra no campo da linguagem litúrgica. Ele diz que não são apenas sinais apontando para um significado que já é definido, mas também símbolos permanentes de uma realidade do poder das quais ele participa. Então, quando falamos de linguagem litúrgica, não vamos falar apenas de palavras. Está falando desde objetos, desde ritos. Então, tudo isso, ele aponta para, aponta e participa, de certa forma. Então, diferente de um sinal que só aponta, a linguagem ou o símbolo, ele participa desse mistério, né, que envolve a liturgia
linguagem litúrgica ou poética. Até quando fala poética, né, não sei se ele estava se referindo também à liturgia como poética ou se entra no campo da poesia mesmo, como literatura. Pode ser nesse sentido da poesia, né? Os salmos, por exemplo. Né? Isso, Ok, então essa primeira consideração que ele faz, né, a primeira parte do texto, é especificamente para tentar mostrar a distinção entre símbolo e sinal, né, para fazer essa diferenciação. E daqui para frente ele abandona que é o sinal, né, deixa para trás um pouco o que é o sinal e fica agora só em cima do que é o simbólico. Olha, Joel, só para, já que nós vimos no texto anterior que havia uma crítica da linguagem positivista, não só no texto, no seminário anterior. Já em alguns seminários, nós vimos de que o positivismo se restringe ao que é evidente, ao que está dado diretamente. Então, quer dizer, ele aqui diz numa frase, o Portiri, que diz assim, ó, antes dessa frase que você colocou sobre a linguagem poética e litúrgica, na frase anterior ele diz assim, né? Ele pode falar também o sinal, né? Ele pode também falar quase completamente em sinais, reduzindo o significado das palavras a quase a sinais matemáticos. E este é o ideal absoluto do positivismo lógico. Então, essa redução das palavras, do significado das palavras aos sinais matemáticos, por exemplo, se você pega um número, ele tem uma representação exata. Se é 1, é 1. Se é 2, é 2. Né? Então, é uma exatidão. É aquilo, o sinal foi, como o senhor já dizia, que é arbitrário. Arbitrário no sentido assim, de que se foi convencionado a dar esse sentido exato. Né? Então, a linguagem positivista tem esse sentido que não vai além daquilo que é mostrado ali, né? Ao passo que o símbolo tem uma amplidão, né, de significado, que é o que ele vai falar agora, né? E só fazer essa observação. Não, obrigado pela observação. Em um determinado momento no texto mais adiante. O Diego tem uma fala também. Diego. Desculpa, João, eu não quero te atrapalhar. Apenas uma observação que eu acho que é interessante e pontual. Tá? Primeiro, deixa eu fazer uma indicação para vocês sobre a ideia de Paul Tillich. Ela tá assim, a teologia dele de uma forma muito sintetizada, está muito bem organizada no texto do Wikipédia em alemão. Eu os encorajo a ler, certo? O Wikipédia em alemão dá muito da temática, assim, do que forma essa ideia do Tillich. Mas só um exemplo que eu acho que é pontual, e isto foi o que eu ouvi dentro de sala de aula a respeito de Tillich. Né? Eu tinha um professor que dizia que Paul Tillich, ele sempre, necessariamente, ele sempre criava uma disputa ontológica em tudo aquilo que ele, por vezes, colocava em debate. Né? E uma das questões que ele dizia é que Paul Tillich, ele sempre entendia que Deus, e ele cunhou o termo com muita força, especialmente na sua ida para os Estados Unidos, né? Ou seja, sempre se relacionando a Deus como totalmente outro. E ele apresentava, então, que toda a revelação, ou isso está muito claro na dogmática dele, Tillich também via a palavra como algo sacramental que identificava esse totalmente outro em diversos ângulos que nós podemos analisar. Nessa questão do símbolo, eu ouvi um exemplo que é muito pertinente a respeito de Paul Tillich. Ele dizia assim, que o símbolo registrava sempre a plenitude ontológica daquilo que necessariamente ele busca simbolizar. Então, ou seja, vamos aqui criar esse foi o exemplo que eu ouvi em sala de aula, tá?
Por exemplo, você pega a bandeira de um país, tá? Imaginemos que dois exércitos estão em conflito e um forte está sendo invadido. O que é assim a última coisa que um soldado ele vai fazer para tentar proteger? Ele vai lá e ele vai dar a vida dele para tentar recolher a bandeira daquele país e pelo menos tê-la em segurança. E se ele precisar escapar, se ele precisar bater em retirada, ele vai fazer isso, mas ele vai dar a vida dele para tentar levar a bandeira com ele. Porque ela é o símbolo que caracteriza a plenitude de algo que nem às vezes consegue ser descrito necessariamente com a linguagem, mesmo que ela seja positivista no seu sentido mais pleno. Ou seja, essa ideia do totalmente outro na revelação de Deus caracteriza esse tipo de realidade. Eu acho que esse exemplo da bandeira ele configura com uma certa força isso. Não sei se eu consegui... Sim, tu quer dizer essa expressão plenitude ontológica, que um símbolo contém ou participa, né, de um ser. Né? Muito interessante. Exatamente isso. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Isso era uma teologia alemã, né? Podemos seguir, professor? Sim, por favor. Essa questão da crítica positivista vai aparecer novamente, depois a gente volta, pode ser? Sim. Uhum. A segunda consideração, então, dele, depois dessa distinção entre símbolo e sinais, ele agora foca sobre a função do símbolo. Para que serve um símbolo? Nós estamos falando aí do que ele abarca, do que ele abre, do que ele inclui, mas qual é a função mesmo, segundo Pouty? Então, ele coloca que há três funções, ou três características. A primeira função é a função representativa. Então, o símbolo, ele representa algo que não é ele mesmo. Né? Por exemplo, a gente estava falando da bandeira, né? Ele representa uma família. Ele não é uma família, ele representa. Para o qual significa poder e significado do que ele participa. Então, voltando à questão da bandeira, então a função é ele representar. Está ali representando uma família, uma história, um poderio. Mas ele em si não é essa família. Então, ele é representativo. A segunda função, ela é uma função de abertura, aquela da expressão que o professor chamou a atenção antes, né? Do abrir, né? Do abre. A principal função do símbolo é a abertura de níveis da realidade que de outra forma estão escondidos e não podem ser agarrados de nenhuma outra forma. Então, ele fala, dá como exemplo uma pintura, um desenho. Ele vai citando aqui o caso, né, de um pintor que não conheço, Rubens. Né? Então, uma pintura que nós possamos olhar de uma forma muito fria, ela pode representar apenas um quadro. Mas se nós quisermos olhar como um símbolo, a gente vai ser jogado dessa realidade para uma outra realidade. Enquanto eu lia, eu estava lembrando, não conheço as obras do Rubens, mas conheço as obras do pintor, o Caravaggio. Como quando a gente olha a pintura, a gente é jogado para uma outra cena, para uma outra situação, para uma outra realidade. Então, ele diz que o símbolo tem essa função de abrir um novo nível, que a gente sai da nossa realidade local agora e atravessa para um outro nível graças a esse símbolo. Então, ele tem uma tarefa também, uma função de abrir. Então, ele tem a função de representar, a função de abertura, né, no caso aqui, uma outra realidade, para um outro nível. Um nível mais profundo, né? Aproxima isso. Para um nível, torna acessível um outro nível, né? Amplia, digamos, né? Ele fala, inclusive, desse nível mais da intimidade, até porque cada pessoa vai ter um jeito de mergulhar nesse nível, né? Então, algo mais individual. E o terceiro nível, a terceira função, é de aprofundar. Então, ele vai representar, vai abrir e vai aprofundar. Então, os símbolos podem nos levar mais profundo. Não apenas projetam para outro lugar, mas nos abrem um caminho para o interior. E aí ele vai entrar citar umas palavras que é o chamado níveis da alma. Níveis da alma.
E aí ele cita como exemplo a música, a poesia, né, que podem, então, nos levar para esse outro nível muito mais profundo. E é aquela experiência que a gente faz quando a gente ouve uma boa música, né, e a gente consegue, fechando, né, os nossos olhos ou não, mas aprofundar e entrar num nível muito mais profundo, né, do que aquilo que a gente pode aparentemente entrar de forma racional. Então ele diz que esse símbolo também vai nos levar para algo bem mais profundo. Então tem essa função de aprofundar uma nova realidade. Então seriam essas três funções dos símbolos. Essa terceira função... Eu sempre achei que música era linguagem. Ele pode ser um símbolo. Essa terceira função, ela então ela foca mais na questão da alma humana, né? Então, isso. A alma humana. Então, na segunda função, dá acesso para outros níveis de realidade. E a terceira função, ele chama atenção, então, que abre para a alma, né? Espaços da alma, né? Sim. Isso, e ele foca em cima da questão da alma humana, né? Isso, é um duplo processo, para fora e para dentro. No final daquele parágrafo, então na página, acho que está na página 3, vocês ali, diz assim: a abertura é uma função de dois lados, nomeadamente realidades em níveis mais profundos e a alma humana em nível especial. Então ela consegue ter essa abrangência, então consegue atingir. No finalzinho desse parágrafo tem também uma outra questão sobre a morte dos símbolos, e vamos falar um pouco mais adiante. Então vamos pular agora. Sobre a função, tranquilo? Professores? Mas eu acho que tem esse último parágrafo que é extremamente importante, me parece, né? Que ele fala do collective unconscious, né? Quer dizer, isso é fundamental, me parece que diz assim, out of what whom are symbol born, né? Quer dizer, qual é o seio, qual é o lugar onde nasce o símbolo, né? Não sei se pode se dizer assim, né? Qual é o seio, qual é o lugar onde nasce o símbolo? Isso é fundamental e determinante. Quer dizer, isso depois para a linguagem religiosa, o símbolo religioso, e isso me parece que é a pedra de toque. O símbolo nasce de uma experiência coletiva, nasce de uma experiência ali de um grupo inconsciente, né? Diz, out of whom, which is usually called today the group unconscious, né? Mas ele diz assim, não quer dizer, nasce de um inconsciente grupal ou de um inconsciente coletivo, né? Isso me faz pensar naquilo que aquele Jung, né, o psicólogo Jung, né, a psicologia das culturas. Quer dizer, há uma experiência coletiva no símbolo. Ele diz, não é que o símbolo é inventado, né, intencionalmente. Não é que alguém queira inventar um símbolo. Não. Aqui, o símbolo nasce dentro de uma experiência de um grupo, nasce dentro de ele diz aqui, debaixo, né? It becomes symbol only if the unconscious of a group says yes to it, né? Sim. Né? O grupo tem que dizer sim a este símbolo. Quer dizer, há uma adesão de uma experiência grupal ao símbolo. Então, aquilo que o Diego dizia que o alemão usa é o Lebenswelt, né? O mundo da vida, né? Tem que ter um Lebenswelt. O símbolo tem um Lebenswelt, né? Tem um mundo da vida. Ele não é inventado, ele nasce de uma experiência, né? De um povo, de um grupo, né? E daí vem a morte do símbolo, né? Que não sei se o senhor ia falar, né? Quando o símbolo não fala mais nada para esse grupo, né? Quando o grupo também desaparece. Ou quando esse símbolo não fala mais nada, né? Para esse grupo, né? Para essa coletividade, né? É a morte do símbolo. Certo. Talvez uma intervenção. Alô? Pedro.
Sim, sim. A respeito o que o professor falou agora, que o símbolo nasce de uma experiência profunda. E também quero trocar aquilo que o padre Joel falou logo no início a respeito da bandeira, que é um símbolo. Por acaso, quando estava falando sobre a bandeira, eu achei por bem levar a bandeira minha, assim, por exemplo, não é? Que esta é a bandeira de Moçambique. Agora, Muito bem. este símbolo nasce de uma experiência profunda para o povo moçambicano. Pode não significar nada para o povo brasileiro. Dali que eu penso que nas guerras, assim, por exemplo, um país, ou país 5 anos já, não tem problema de queimar, não tem problema de fazer o quê? De queimar a bandeira de um país alheio, porque para ele aquilo não diz absolutamente nada. Obviamente, quando num país já se queima a bandeira, praticamente é todo o país que sofre. Eu, por exemplo, alguém chega e me arranca isso aqui, eu me configuro com este símbolo. Não sei se estou bem assim, estou caminhando bem. Eu acho que é bem aquilo que o professor Agemir já comentou. Ele nasce de uma coletividade, você está usando a bandeira do seu país, né? Então, para essa coletividade, esse símbolo tem um valor importante, relevante. Mas, como você disse, você sai fora em outro país, ela é uma bandeira, mais um pedaço de pano que tem ali alguns sinais, mas não tem mesma força, o mesmo poder que tem para aquela coletividade que ele foi gerado. E aí a gente volta àquela questão, se um dia o país Moçambique desaparecer, ele morre, esse símbolo ele acaba morrendo porque ele acaba perdendo a sua valia. É mais ou menos isso que ele, nesse parágrafo, ele está falando. Eu ia deixar esse comentário mais para frente quando ele entra nos símbolos religiosos. Então, alguns sinais religiosos, que ele vai também fazer de novo essa crítica sobre a questão dos símbolos que morrem. Só queria fazer um comentário sobre o símbolo em Jung. O símbolo em Jung, ele é involuntário, ele é do inconsciente coletivo, que ele chama de arquétipo, e aparece bastante nos esquizofrênicos. Por exemplo, o símbolo do círculo, do olho, da mulher, enquanto que aqui eu acho que o símbolo é mais na questão que o Eliade falava em hierofania. Aquela comunidade elege aquele símbolo como referência a uma realidade que eles experimentaram assim, e talvez uma outra cultura não tenha experimentado, né? O que falou Pedro antes. Enquanto que Jung é involuntário, todo mundo já nasce meio com essa experiência arquétipica. Sim. Sim. Já que o padre Eliseu citou o Nicéia Eliade, então ele foi alvo de estudo também do Tillich. Vamos lá? Joel, essa segunda consideração, podemos? Joel, deixa eu insistir num ponto. Da morte do símbolo, né? Tu está insistindo em dizer que é quando o grupo deixa de existir. Na verdade, o texto... Só um exemplo. Mas o mais interessante é quando o grupo ainda existe, mas o símbolo não fala mais nada para esse grupo, né? Então, o exemplo que o autor dá para nós é dos deuses, né? O politeísmo antigo, né? Quer dizer, no momento que os deuses, seja greco-romanos, não falam mais nada para um povo, né? Quer dizer, esses símbolos deixam de existir. O povo continua vivo, mas esses símbolos não falam mais nada para a vida interior desse grupo, né? E isso pode estar acontecendo, vamos pegar o exemplo da Europa hoje, né? A Europa que está se tornando secular, né? Secularizada, né? E um continente inteiro que já foi cristão, onde o cristianismo foi forte, hoje um continente com igrejas vazias, né? Quer dizer, parece que aqueles mesmos símbolos cristãos que eram tão caros ao povo europeu, hoje já não falam tão alto assim, pelo menos em alguns países, né? Então, assim, aí nós temos a morte do símbolo mesmo, né? A morte do símbolo, né? O símbolo não está mais falando aquele povo, né? E o nosso autor fala porque talvez a situação tenha mudado, né? Houve mudanças no contexto, o contexto originário daquele símbolo já não é mais o mesmo, né? E faz com que, então, esse símbolo já não tenha mais voz, não tenha mais aquele poder que tinha antes. Muito bem.
Quando eu trabalhei no mestrado, eu fiz a minha dissertação sobre o sagrado e o profano, e aí também trabalho uma parte sobre essa parte simbólica, né, que acontece hoje, de transferir o valor simbólico de um símbolo para outro símbolo, né? Onde vamos dizer assim, sacraliza um símbolo que não dizia nada anteriormente, né? E dessacraliza o outro. Bem isso que o professor estava falando também. Certo. Podemos prosseguir. Vamos para a terceira consideração. Então, a primeira foi a distinção entre símbolos e sinais, a segunda sobre a função, e agora ele vai tratar sobre a natureza dos símbolos religiosos. Então, agora ele entra especificamente sobre o símbolo religioso. Então, ele faz essa terceira consideração. Aqui são 4 tópicos que ele vai trabalhar. A primeira afirmação dele, que achei bastante interessante, é que os símbolos religiosos, eles fazem exatamente a mesma coisa que todos os outros símbolos. Eles abrem um nível da realidade que de uma outra forma não é aberto, está oculto, só que, claro, com um significado, com uma leitura um pouco diferente. Mas ele tem essa função também. A função dele é abrir para uma outra realidade. Então, a primeira nota de Tillich é que os símbolos religiosos eles não se diferem de outros símbolos. Tem essa tarefa, tem essa função, e por isso eles também se qualificam como abridores, né, de uma nova realidade, de um outro nível da realidade. Os símbolos religiosos eles abrem para uma experiência da dimensão da profundidade da alma humana. Aí que entra a questão da alma, né, que ele falava lá sobre a questão dos níveis. Ele abre para uma outra dinâmica, para a profundidade da alma. Então, se ele vai aprofundar essa dinâmica de aprofundar, ele vai tocar especificamente naquilo que é humano, que é então, a nossa alma, né? Compreensão, não apenas um racional, não apenas matemática, mas uma compreensão mesmo da intimidade. A dimensão da realidade última, né? E aí ele está falando sobre a questão do sagrado, né? É a dimensão do sagrado. Então, essa seria a proposta do símbolo, de alcançar ou aproximar o máximo possível do sagrado, ou do santo. A tradução ali, ele pedia até, deixa os dois, o sagrado e o santo, para que a gente possa compreender. E, portanto, também podemos dizer que os símbolos religiosos são símbolos do sagrado, que levam para o sagrado. Eles nem são, segundo Paul Tillich, eles não são o sagrado, mas eles levam para. Tem essa função de abrir e levar para uma dimensão do sagrado. E vale ressaltar, né, que a participação no mistério não significa identidade, ou seja, um símbolo não é ele mesmo sagrado, ou sagrado. Ele é algo que aproxima, que leva, que abre, mas ele não é o sagrado. Aqui, claro, valeria a pena a gente parar um pouquinho para discutir sobre essa afirmação dele, né? Que nossos símbolos não são sagrados. Sim, não, veja, é uma afirmação forte, né? Que no inglês está aqui na página 437, né? Até ele coloca em itálico, né? Diz assim, they are not themselves da holy, né? O da ali em itálico, né? Quer dizer, eles mesmos não são o santo, né? Então, isso me parece, e quando você coloca aqui que participação não é identidade, né? É aquilo de que o símbolo não esgota o santo, não esgota, ele, como dizia no começo, ele aponta para, né? É comum, acho que também vocês, eu quando vou aqui no Campo da Tuca, tem um pastor de uma outra denominação que todas as vezes ele me diz assim, olha, o Senhor está cometendo um pecado, porque o Senhor está divulgando imagens, né? Então, ele me diz isso, né? Então, exatamente por quê? Porque porque o catolicismo muitas vezes tem cometido esse erro, né? Tem cometido esse equívoco de exatamente
identificar na imagem, no símbolo, o santo, o sagrado. Né? Eu acho que isso, no catolicismo popular, tem ocorrido isso, de fato. E por isso que as religiões protestantes, as outras denominações, insistem muito isso, né? E sobretudo, citam aquilo do Antigo Testamento, né? Daquelas famosas teses da imagem, né? Que Deus não se deixa aprender em imagens, né? Então, me parece que isso que o Tillich tematiza aqui, no catolicismo popular, nós temos um grande desafio, né? De mostrar que não há uma identidade, é uma participação, né? Do santo. Quando eu lia, eu justamente pensava nesse sentido. Como chegar para uma pessoa mais simples e dizer que aquele santo, que aquela imagem, aquela representação ali, não é o santo, não é o sagrado. E eles têm medo até de o que fazer com uma imagem que quebrou, como é que a gente vai fazer? Né? Então, tudo isso, para nós, de certa forma, a gente compreende essa relação. Não, ele não é o sagrado, ele identifica o sagrado. Mas para o nosso povo, aí talvez o nosso erro da catequese, que identificou muito isso. Identificou o objeto como sagrado, e ficou. Ele é sagrado. A religiosidade popular e o catolicismo popular, ele tem, claro que isso, se a gente dissesse para o catolicismo popular, isso certamente feriria a sensibilidade de muitas pessoas, né? Exatamente. Aqui eles valorizam muito a bênção que se dá sobre a imagem. Então, às vezes, eles não valorizam tanto a imagem em si, mas com aquela bênção que aquela imagem recebeu. Agora, como é que eu vou jogar fora alguma coisa que foi abençoada por Deus? É sagrado, né? Eles usam sagrado, né? Eu fiquei imaginando a gente fazendo uma homilia sobre esse tema, ia ser bem legal. Interessante, interessante. Interessante ouvir padres falando sobre isso. Acho que não é muito bom, não. Joel. Eles iam dizer assim, o padre falou tão bonito, mas não entendeu nada. Então vamos adiante. Jonas. Ele diz ali que o símbolo, né, ele mesmo não é sagrado, mas esse afeto que as pessoas, essa relação tão afetuosa com os símbolos sagrados, não transmite uma sacralidade ao símbolo, porque o sagrado não é aquilo que é separado distinto do profano para uma outra função. Então, nesse sentido, o símbolo não é sagrado. Pegar, por exemplo, as imagens ou outro objeto usado na liturgia, por exemplo. Ele é separado para uma outra função. Isso não confere sacralidade realmente àquele objeto, àquele símbolo, nesse sentido? Sim, interessante. Posso falar uma coisa, Jonas, sobre isso? Sim. É interessante que a tradução aqui, aqui no inglês, do texto, o mais correto, assim, ó, eles não estão dizendo que o símbolo não é sagrado. Está dizendo que ele não é o sagrado. Porque o professor Agemir bem ressaltou, né? Tem o artigo ali, né? The Holy. Ele não é o santo. Porque o sagrado ou o santo é algo que é maior que o símbolo, né? Mas nada impede a gente pensar que o símbolo também ele é sagrado nesse sentido, né? A palavra, etimologicamente falando, né? Sagrado, santo significa separado, né? Então, mas assim, ele não está dizendo aqui no inglês, ali nessa frase que o professor Agemir citou para nós corretamente, que they are not themselves holy. Está falando, they are not themselves the holy. Né? Quer dizer, não há a identidade do símbolo com o todo do sagrado. Né? O sagrado, para o qual ele aponta, transcende ele, é maior que ele. Porque ele diz isso aqui, né? Ó, a próxima frase. The holy, transcendent, transcends every symbol of the holy. Né? O transcendente completo, né? O todo transcendente, transcende todo símbolo do sagrado, né? Então, é só isso que ele está negando. Então, não é que ele está negando que o símbolo é sagrado. Ele não é o sagrado. Ele não é o todo daquilo que ele representa,
né? Mas eu acho que não seria completamente errado dizer que o símbolo, como ele participa daquilo que ele representa, que ele também seja sagrado nesse sentido, né? Nesse sentido da palavra, né? Ele é separado de tudo aquilo que é impuro, né? Daquilo que é profano, né? Eu acho que a gente não precisa negar isso. Não precisa negar isso. Não sei se me fiz entender. Sim, eu vejo. Sim, Joel, tu queres comentar algo? Não, pode ficar à vontade. Não, aliás, quem foi o Jonas que fez a sua observação? Pode, o senhor pode falar. Sim, não, eu penso assim que aquilo que o professor Rogério destacou é bem nesse sentido, né, de que até depois ele vai voltar a este tema, dizendo que há o perigo da idolatria. Porque se nós fizermos a identificação, há idolatria. E é isso que, normalmente, as denominações protestantes dizem para nós católicos, quando eu converso, etc. Claro que hoje em dia, os pastores, digamos, ao dizer sobre as imagens que elas são sagradas, o santo não, sempre se diz assim, não, elas remetem, a imagem é só um meio que remete para além dela, né? Mas vocês veem que mesmo aqui nós temos uma afirmação forte, porque depois ele vai dizer, mesmo se nós vamos ver que isso tem todo o debate da Eucaristia, né? Porque para o protestante, a Eucaristia tem todo esse debate, né? De que, para nós católicos, a Eucaristia é um grande debate, né? Porque é a presença real de Deus, né? De Jesus na hóstia. Para os protestantes, não. Ela é, quando a comunidade está reunida, ali se torna presente, naquele momento, uma, digamos, experiência de Deus, tá? Da encarnação, etc. Né? Afinal, toda a teoria da Eucaristia. Agora, aqui, digamos, se nós vamos tomar o caso da Eucaristia, mas ali é um debate bem complexo, né? Mas de que a imagem, as imagens, sobretudo no catolicismo popular, elas levaram muito na história da igreja a fazer esta idolatria, né? Que na imagem está o Daholi, né? O santo. Não. Aqui o Portilho diz, não, isso é só uma participação, né? Senão nós caímos numa idolatria. E é isso que o meu colega aqui, o pastor, quando me encontra na rua, diz assim, ó, o senhor vai ter que ver diante de Deus, o senhor está cometendo um pecado. Porque o senhor está cometendo idolatria, né? Ele me diz sempre assim, todos os sábados, ele me diz, né? Porque eu vou muitas vezes com santinhos, distribuo santinhos, afinal é para conversar, né? Mas ele diz, o senhor está cometendo um pecado, o senhor está ensinando a idolatria, né? Tem outra coisa também, professor Gemir, que nós protestantes, também nós não entendemos bem essa diferença entre venerar e adorar, que o católico faz, né? Exatamente. O católico que não adora as imagens, ele venera. Mas para nós que estamos do lado de fora, para nós parece tudo igual, né? Então isso ajuda a confundir ainda mais, né? Para nós parece tudo adoração, né? Quando na verdade existe essa diferença técnica e teológica entre o venerar e o adorar, né? Uhum. Sim, sobretudo com respeito de Maria, né? Maria a gente não adora, a gente venera, sim. Sim, não, eu acho que isso que o Portilho que afirma aqui é muito interessante, né? Porque exigiria toda uma pedagogia do catolicismo popular, que eu entendo isso que o Joel diz, né? Que, por um lado, é aquilo que nós vimos no último artigo. O Jonas levanta é aquilo que nós vimos do Phillips, né? Que muitos católicos
criaram o afeto à religião a partir do santo. O afeto é fortíssimo, a religiosidade popular é uma expressão de afeto. São expressões, sobretudo a religiosidade popular é afeto, é a experiência de afeto, né? Então, isso que você levanta, Jonas, é muito, muito interessante, muito instigante, né? Mas é um afeto tal que gera aqui aquilo que está escrito, né? Participação não é identidade. Até há uma idolatria no sentido assim de que o santo é mais do que Jesus Cristo, é mais do que Deus quase, né? Por isso que o Vaticano II corrige isso. Atenção, a centralidade da nossa fé é Jesus Cristo, não é o santo, né? O Vaticano II teve que corrigir isso, né? Mas também essa questão do afeto é por erro nosso, né? Porque até o Vaticano II era uma religião muito distante do pobre povo, né? Então eles se identificavam mais com aquele santo sofredor, né? Que aquele santo então se torna quase que o centro e esquecem quase o Jesus Cristo, né? Tem uma explicação, tem razão. Tem uma explicação. Uhum. Bom, mas eu acho que nós podemos fechar esse parêntese, porque mas é muito, muito interessante esse diálogo, digamos, o catolicismo, essa crítica que o Tillich tem sendo um protestante. Essa crítica não, ele faz isso como que naturalmente, né? Mas nós percebemos católicos quanto isso nos provoca, né? Por isso que eu dizia que é um texto muito instigante, né? Fechar não, vamos seguir adiante, porque o que ele entra agora, ainda dentro dessa questão da natureza dos símbolos, é sobre a questão dos riscos, né? O senhor falou de um deles, né? O risco da idolatria, né? Mas ele vai citar um outro risco também. O uso ou o mau uso do símbolo, ele tem os seus riscos, né? Ele aponta 2. Eu vou pedir ajuda para um deles, porque eu não entendi muito, mas vamos ver se eu consigo chegar até lá. O primeiro risco é do caos no sentido último. É representado por uma pergunta: qual é a relação com o Supremo que é simbolizada nesse símbolo? Então, é o primeiro risco que nós corremos, de sentido. Então, para que existe? Para onde ele vai? E aquilo que a gente falava, é a questão do afeto, qual é o valor que dá. Então, aqui eu fiquei um pouco, reli, tive dificuldade para entender, né? Mas fico com a pergunta, né? O primeiro risco que nós corremos é, diante dessa pergunta, para que serve? Para que ele existe? O que é, de fato, né? Qual é a relação com esse Supremo que é simbolizado? E o segundo risco, foi citado também, o professor já lembrou, que é o risco da idolatria, né? Se a gente vê o símbolo como identidade e não como representação, o símbolo tem a tendência, na mente humana, no nosso inconsciente, nossa intimidade, de substituir o que devem apontar e de se tornarem últimos em si mesmo. E, nesse momento, no caso, que fazem isso, eles se tornam ídolos. Então, quando a gente deixa o sagrado escapar e fica com o símbolo como ele sendo sagrado, aí a gente volta a essa questão das imagens, né? Então, é esse risco, meio que inconsciente, meio que inocente, mas a gente acaba cometendo quando a gente não vê o símbolo como uma representação, mas sim como uma identidade. Ele é o sagrado. Sim, mas você vê aqui o Tillich é assim, de uma intensidade muito grande, né? No final desse parágrafo, ele diz assim, né? Atos rituais podem tomar uma validade incondicional, né? Podem tornar-se can take on. E aí ele diz, em todos, depois seguindo, in all sacramental activities, em todas as atividades sacramentais da religião, em todos os objetos sagrados, nos livros sagrados, nas doutrinas sagradas, nos ritos sagrados, nós podemos encontrar o perigo, o qual nós chamamos demonização, né? Então, quer dizer, essa demonização, diz assim, o demoníaco torna-se
por um momento no qual ele se torna elevado no incondicional, no caráter último do sagrado ele mesmo. Quer dizer, ele põe em xeque toda atividade religiosa, quando ela é identidade. Ela tem que remeter para além dela. Vocês veem que aqui é uma afirmação fortíssima, né? Então, que nos desinstala de nossas, muitas vezes, identificações, né? Quer dizer, o símbolo nunca esgota o santo, né? E aqui, professor Gemê, bem colocado, ele faz uma crítica aos protestantes também, não aos católicos apenas, né? Os protestantes também podem estar incluídos aqui, porque ele coloca tudo na mesma, nessa enumeração. Ele coloca aqui também doutrinas sagradas e livros sagrados, né? Ele coloca holy books, holy doctrines. Para o protestante, a Bíblia sagrada é uma coisa muito importante, né? E alguns veneram a Bíblia, né? Ela é quase mágica. E doutrinas também. Os protestantes se apegam muito a doutrinas, né? Que também pode cair nesse perigo que ele está mencionando aqui, né? É interessante. Uhum. Questiona todos, né? Sim, os protestantes estão incluídos aqui também. Certo. Temos ainda mais duas considerações. Sim. Podemos prosseguir, Joel. Então, vamos para a quarta consideração. Então, agora ele já saiu da natureza do símbolo e agora ele vai falar dos níveis dos símbolos religiosos. Então, segundo ele, existe distinção, nem todos estão no mesmo nível, por isso a gente tem que saber diferenciar cada um deles. Ele cita os níveis que estão ligados ao transcendente e aquele que está ligado mais à categoria do imanente, mais do natural. Então, ele vai fazer essa distinção entre esses dois níveis. E para cada um desses níveis, ele vai fazer também aí uma subdivisão daquilo que nós identificamos, então, dentro desses níveis. Dentro do nível transcendente, ele diz que seria o próprio Deus. Porém, não podemos dizer que Deus é um símbolo. Não é isso. Mas, como ele é simbolizado. Então, como nós simbolizamos aquilo que está além de nós, o transcendente. Deus não é um símbolo, mas ele é simbolizável, segundo o Tillich. Então, primeiro é identificação com o ser próprio. Então, está aqui na página seguinte. Então, o que é próprio de Deus? Como é que nós simbolizamos a sua natureza? Ele é divino. Então, é o seu ser próprio que nós, de certa forma, simbolizamos. A segunda categoria seria os atributos de Deus. Então, nós vamos nos aproximando através de alguns atributos que nós também realizamos, mas para Deus uma escala muito maior, para o transcendente algo muito maior. Então, ele vai citar como, por exemplo, o Deus que ele age com amor, que ele age com misericórdia, que ele age com onisciência, onipresença, ou seja, aquilo que nós temos, porém, para Deus, um grau muito mais elevado. Então, nós simbolizamos esses atributos para Deus de algo muito mais valorizado, maior. E a terceira forma seria, então, os atos de Deus. Aquilo que nós também podemos fazer, porém, para Deus é uma instância muito maior. Como, por exemplo, ele citou dois casos, três, a criação do mundo, então, ato criador, o ato de ter enviado o seu filho, então, o ato da encarnação, e há também a completude do mundo, então, o término. Então, atribui a Deus, nessa questão transcendente, algo muito além daquilo que a gente poderia fazer. Então, essa categoria, poderia chamar de categoria, deixa eu só encontrar de volta aqui, fugiu agora, essa característica ou simbolizável de Deus, dentro dessas três categorias. Oi? Fugiu a expressão dentro do transcendente, do nível transcendente. Uhum. Isso, do nível. Então, seriam essas três características que daria para simbolizar através do seu ser último, ser,
natureza, através dos seus atos e também através da sua concretude. No nível transcendente, né, essa seria, que é próprio dele, os atributos e os atos de Deus. No nível da imanência, e aí, o nível das aparências do divino no tempo e no espaço, então aqui envolve também a nossa realidade. Ele também fala sobre o ato da encarnação, né, como sendo um ato simbólico ou uma maneira de entender a sua ação, então a encarnação. Os sacramentos, né, que a gente pode aqui entrar numa gama de coisas e ele fala sobre os sacramentos de modo bem tranquilo, bem claro. E os sinais visíveis. E aqui os sinais visíveis ele vai falar de novo nessa questão de velas, de livros, de coisas que a gente usa com caráter religioso, sagrado, né, um valor muito maior, porém ele é imanente, ele é humano, ele não tem uma característica divina e transcendente como tem os outros atributos direcionados a Deus, ao sagrado. De forma rápida, então essa quarta consideração com relação aos níveis do simbólico, né? O nível transcendente e o nível imanente. Sim, você veja, eu queria comentar esse nível imanente. Então, nos três, esse nível imanente, então ele fala da... Vocês veem, é interessante isso, até eu gostaria de perguntar aos dois colegas, porque ao professor Rogério também, ao Diego, né, tem essa questão. Vejam que ele diz que a encarnação também é um símbolo, né? E ele diz ali que a encarnação não é a especificidade dos cristãos. A encarnação tem também no paganismo, né? Então, ele diz isso ali na última linha, né? Eles esquecem que não é uma especialidade característica do cristianismo, né? Because incarnation is something which happens in paganism all the time, né? Isso é algo que acontece também todo o tempo no paganismo, né? Ele diz assim, o ser divino sempre se encarna em diferentes formas, né? Bom, então a encarnação também é um símbolo, né? Ele diz os sacramentos também são os símbolos. Os símbolos, eles apontam para o holy, né? Para o santo. Agora, no terceiro elemento, ele dá um destaque especial, a cruz, né? A cruz diz assim, a cruz, ele diz, tanto para a igreja romana, como a cruz nas igrejas, especialmente igrejas protestantes, foram originalmente apenas um sinal, mas no uso se tornaram símbolos. Call them sign symbols. Signs which have become symbols, né? Então, veja que era um sinal, mas que se tornou um símbolo. Quer dizer, a cruz que se tornou também um símbolo de uma experiência, né? Muito bem. Então, eu só... O professor Rogério não quis responder, professor. Não, assim, ó, o Tiller é o que nós podemos dizer assim, olha, ele em alguns ensinos teológicos dele, ele foge da ortodoxia protestante, né? Então, por exemplo, essa questão da encarnação, dele igualar a encarnação do Senhor Jesus Cristo às encarnações do paganismo, isso aí não está falando enquanto protestante, né? Isso aí é uma visão bem particular dele, que a maior parte dos protestantes não endossariam, né? Então... Sim, eu achei bastante forte, né? Mas de toda maneira, me parece que eu entendo o ponto do Tillich nesse sentido de que o próprio Jesus aponta para Deus, né? Nesse sentido, né?
da Trindade. O mais problemático quando ele compara com outras pretensas encarnações do paganismo, né? Quer dizer, aí é até um bom assunto para diálogo interreligioso, teologia das religiões. Exatamente. Eu também logo pensei naquela outra disciplina que nós damos sobre o pluralismo religioso. Isso daria muito bem para esse diálogo interreligioso, né? Sim. Mas, enfim... Tá bem. Não é endossado pela maior parte dos protestantes esse ponto. Não, eu só falei sobre a cruz porque me parece que também no protestantismo há um acento bastante grande, né, a cruz, né? No sentido pascal, né? Mais do que a... Sim. Muito bem. Então, podemos seguir, Joel, para a parte final. Partimos para a última consideração, né? Então, a quinta parte desse texto dele, que é sobre a verdade dos símbolos religiosos. Vai fazer uma apresentação agora sobre a verdade reverente. Aí ele faz 3 distinções aqui que eu vou, por mais que tenha lutado contra o texto, em algum momento possa ter equivocado algumas coisas. Ele faz a distinção entre uma verdade, entre aquilo que é negativo, positivo e aquilo que é absoluto. Ele faz as afirmações negativa, positiva e absoluta. Quando a gente vai tentar identificar identifica dessa forma. A identificação ou a afirmação negativa. Os símbolos são independentes de qualquer crítica empírica. Não se mata um símbolo por uma crítica em termos de ciência natural ou em termos de pesquisa histórica. Então, não basta ter um argumento forte, uma pesquisa científica que o símbolo vai além. Daí a gente entra naquele ponto lá na frente, onde falou da morte dos símbolos, que já foi comentado. E aqui ele entra na questão, como ele é protestante, ele entra na questão sobre as verdades relacionadas à Virgem Maria e também a presença da encarnação, né, no seio de Maria. Então ele entra nessa questão. Não adianta uma afirmação ser criticada, questionada, se não for, não vai ser derrubada por argumentos racionais. Ele tem um outro elemento maior que vai identificar, que vai valorizar esta afirmação. Então, essa primeira afirmação negativa, os símbolos eles são independentes de qualquer crítica, mesmo da positivista. Então, a crítica é independente, ele tem uma outra dinâmica. Dentro da afirmação positiva, ele vai dizer que os símbolos que se adequam à situação religiosa que eles são criados. Então, eles vão sendo adequados. E aí vai uma outra questão que a gente já conversou também, já viu isso, já foi explicado para o professor, né? Ela vai sendo, então, gerada a partir de uma situação e vai se adequando dentro desta perspectiva, né? E quando ele perde o seu valor, ele também morre, né? Como já aconteceu. Mas ele não morre por causa de um argumento empirista, mas ele vai acabando perdendo sentido e por isso ele acaba morrendo. E a terceira, que eu mais me babaquei aqui, né? Com relação a essa afirmação absoluta, todo símbolo religioso ele pode se tornar idolatrado ou idólatra, pode ser demonizado, como já foi lembrado aqui, pode elevar-se à validade máxima, embora nada seja o último, mas o próprio final. E aí ele volta à questão da cruz, né? Esse elemento que ele chega a um ponto, né, de validade absoluta. Então, desses 3 pontos aqui, eu confesso que não ficou muito claro, né? Fiquei um pouco confuso, mas espero que tenha sido iluminado por vocês. Sim, mas veja, Joel, que a verdade dos símbolos religiosos, né? Porque ele, no primeiro sentido, o símbolo, ele cita aquela questão de que ele pode morrer, né? O símbolo diz assim: symbols can only die if the situation in which they have been created has passed. Quer dizer, os símbolos morrem quando o contexto, a situação em que eles foram criados, ele desapareceu. Então, ele cita o caso da Virgem Maria, né? A mãe de Jesus. Ele diz que a igreja colocou como dogma essa questão da virgindade de Maria, né? Então, ele diz,
aqui, isto no protestantismo diz que, first of all, you have here a symbol which has died. Que no protestantismo isso morreu, né? Isso não mudou, né? Então, agora, ele diz que o contexto em que surgiu essa afirmação da Virgem Maria, da virgindade de Maria, era porque mudou porque, diz assim, porque houve uma valorização do elemento ascético, do ascetismo da virgindade, né? Então, se projetou isto para Maria, né? Mas ele disse, essa glorificação, implicava a glorificação da virgindade. Mas ele disse, isto desapareceu, este símbolo, né? Tá. Então, esse é um ponto. O segundo, ele diz, um outro exemplo da história do nascimento virginal de Jesus é a história legendária sobre que até o concílio se tornou uma doutrina de Calcedônia, né? Ele diz assim que este fundamento simbólico interno, o fundamento histórico, ele diz ali, a sua verdade, a última frase do segundo parágrafo, né? Sua verdade é sua adequação à situação religiosa, na qual eles foram criados. E sua inadequação para outra situação é sua não-verdade. Nesta última sentença, ambos, o positivo e o negativo, e a afirmação positiva e negativa sobre símbolos estão contidos, né? Então, veja, esta frase é muito importante, colegas. Vocês anotem que é isto que ele está dizendo aqui. Qual é a verdade dos símbolos religiosos? Aqui é Wittgenstein, né? É Wittgenstein. O contexto em que surgiu tanto essa questão da virgindade de Maria, como também esse símbolo da virgindade de Maria, como símbolo de que Jesus foi concebido, Maria foi concebida Jesus virginalmente, né? Isso tudo são símbolos que no contexto tinham sentido, mas que atualmente isso não tem sentido, né? Não é mais verdade, porque mudou o contexto, né? Claro que para nós católicos, etc., a gente fica chocado, né? Mas é verdade, isso que ele está dizendo, né? Que mudou o contexto, né? Sim. Nossa, a maior parte dos protestantes também ficariam chocados com essa palavra dele também. Porque a maior parte dos protestantes creem no nascimento virginal de Jesus, como está nos evangelhos, né? Então, aqui ele não está falando enquanto protestante, né? Aqui é uma posição nada ortodoxa. Então, assim, é um ponto bem particular dele, esse, né? Aqui não é a voz do protestantismo falando, né? Aqui também tem o perigo de colocar como símbolo a ressurreição também, né? Claro, nós podemos tirar disso todos os elementos de novidade, né? De superação, mas agora se colocar como símbolo, aí Paulo diria, vã é a nossa fé. Eliseu, você sabe, não, essa questão do símbolo, por isso que é um tema muito interessante. Vocês se recordam que esse teólogo jesuíta americano colocou Jesus as symbol, uma coisa assim no livro, né? Até ele teve uma repreensão do tempo do Ratzinger, né? Então, essa questão de Jesus como símbolo, e você coloca como a ressurreição, né? Tem que ser bem entendida, obviamente, né? Mas aqui o ponto
eu tentei ser fiel. A gente pode criticar o Paul Tillich, mas o ponto que ele diz é isso. Aqui ele diz isso, que a verdade dos símbolos religiosos está ligada a que ele diz a inadequacy, or adequacy, quer dizer, está adequado com a situação, com o contexto. Mudou o sentido do ascetismo da Idade Média, que achava que era a virgindade um símbolo da época, ou depois o símbolo de que Jesus nasceu, Maria concebeu Jesus virginalmente. Ele diz, não, isso não é mais verdade, esse símbolo, porque mudou o contexto, né? Claro que todo esse debate sobre a virgindade de Maria, etc., a concepção de Maria virgem, é um grande debate, né? Que até os teólogos, hoje em dia, não se prendem nessa questão da teoria da virgindade na questão física, biológica. É outro sentido que precisa ser compreendido a hermenêutica da virgindade, né? Acho que nesse sentido até o Paul Tillich tem razão, né? E aí, né, nessa questão da definição, afirmação absoluta, é aqui que eu fiquei com dúvida. Por exemplo, ele diz que a religião é ambígua, não tem muito claro. Tanto pode idolatrar como pode também expurgar, mas ele diz todo símbolo religioso pode ser idolatrado, ser demonizado, pode elevar-se à validade máxima, embora nada seja o último, mas o próprio final. Aí, aqui foi onde eu busquei uma frase. Mas aí aonde você diz mas aí depois da afirmação. Ele diz a ambiguidade religiosa, né? Religião ambígua. O religioso é o último parágrafo, né? A ambiguidade. Religion is ambiguous, and every religious symbol may become idolatrous, may be demonized, may elevate itself to ultimate validity, although nothing is ultimate but the ultimate itself. Né? É essa frase que você está se referindo, né? Quer dizer, a religião é ambígua e todo símbolo religioso também pode ser tornado idólatra, né? Pode ser demonizado, pode ser elevado ele mesmo a uma validade última. Então, eu vejo que essa afirmação é conclusiva exatamente de tudo aquilo que ele expôs, que ele está fazendo uma crítica duríssima, né, a essa questão eu diria, do reducionismo simbólico sagrado. Quer dizer, eu acho que é uma provocação, né? De que a linguagem sempre ela nos deve levar além, transcender, mas também deve ser imanente. Tanto que quando se fala em transcender, nós achamos sempre que é sair da história, sair do espaço, sair do tempo. Não. É também imanente, quer dizer, o símbolo religioso deve nos ajudar a penetrar para níveis mais profundos, que são sempre open up, aproximar mais, deve nos abrir mais para o mistério, né? Acho que esse é o sentido provocativo de Tillich. Eu acho que é um texto muito bem instigante para todos nós, né? Concluso? Então, eu acho que agora, eu espero que vocês não fiquem escandalizados e nem chocados, né? 15:34. Então, mas acho que o Paul Tillich tem essa função de nos ajudar a sermos críticos, né? Agora, nós temos ainda, eu acho, 15 minutos. Você poderia, são 15, ver então esse texto, se não der para vê-lo todo, porque também é uma grande provocação. Acho que é um texto bem provocativo do sexismo, né? Eu posso fazer o seguinte,
você pode começar e concluirmos no outro seminário, e depois o outro seminário, né, professor Rogério, é sobre o Alston, né? Que é a vossa pessoa que vai apresentá-lo, né? Sim, Então, eu sim. acho que dá para, se não der tudo hoje, né? Claro, com certeza. Pode retomá-lo no próximo seminário e aí, então, conclui, né? Mas vamos começar, eu acho que é importante, né? Bom, eu vou dar só um sobrevoo, então, peço assim para 10 minutinhos eu consigo fazer tranquilo. Essa autora... Tu acha que tu consegue apresentá-lo todo? Não, digo, um sobrevoo. A gente pode dar um sobrevoo para ter uma visão geral e depois a gente volta na próxima aula, para não ficar na metade assim, do texto. Sim, porque é um tema que me parece bem mais conhecido, né? Nós já conhecemos bastante isso, né? E é gostoso de conversar sobre esse tema, então valeria a pena só fazer um sobrevoo e depois voltar na próxima aula. Certo. Então, essa autora, ela é americana, é nascida nos Estados Unidos mesmo, né? Até perguntava se ela era viva ainda, pelo que eu vi, acredito que ela seja viva ainda. Ela é filha de mãe católica e de pai episcopal, então misturou aí as duas vertentes, né? A protestante e também a católica. E por mais que ela fosse radical alguns pontos da igreja, e aí pode citar aqui um dos principais livros dela, é um título que chama A Igreja contra Si Mesma. Ela permaneceu católica e permanece católica mesmo diante de toda a crítica que ela faz. Então, ela parte, né, de uma experiência de vida católica, porém dentro de uma teologia mais feminista. É um texto que vai versar mais por esse caminho, uma teologia mais feminista. Ela fala sobre a questão do gênero masculino e monoteísmo. Então, ela diz que o monoteísmo masculino, aqui ficou grande demais as letras, né? Não, tá bom, tá bom. Então, ela diz que o monoteísmo é tão dado como certo na cultura judaico-cristã que a peculiaridade de imaginar Deus somente através de um gênero, ele nem é questionado. Então, ele nem é reconhecido a discussão. Parece que é tão normal dizer que Deus é homem, né, que ninguém questiona, não tem necessidade. Então, ela vai dizer assim, é uma situação de status quo que foi ficando, então, por isso, toda a questão cultural, a questão histórica, não se questiona, né, dentro de uma visão monoteísta, onde Deus desse caráter masculino, ninguém questiona mais essa perspectiva. Então, nós vamos entrar no campo da linguagem religiosa, especialmente na questão do gênero. Então, ela vai trabalhar bastante a questão do gênero. Esse monoteísmo masculino, ele reforça a hierarquia social do domínio patriarcal através do seu sistema religioso. Então, ela reforça essa perspectiva de uma cultura que é marcadamente patriarcal, e por isso ela diz que dentro dessa perspectiva há uma hierarquia formada em que a relação não é entre Deus e a humanidade, é entre Deus, o homem e a mulher. A mulher está sempre abaixo dentro dessa perspectiva masculina, né? Do monoteísmo masculino. Então, ela cria uma estrutura em que a mulher está abaixo, não faz parte. Ela tem um intermediário entre ela e Deus, que é então, o homem. E ela diz que as mulheres não têm mais relação direta com Deus, elas estão conectadas a Deus secundariamente através de algum homem, uma figura masculina, de alguma forma ela está então ligada. Então, essa linguagem de Deus sempre voltado a uma figura masculina, ela cria um ambiente onde as próprias mulheres se identificam dessa forma. Nós estamos abaixo. Isso ela vai reforçando várias vezes durante o texto, essa questão de estar abaixo, de ser rebaixado. E ela diz que a hierarquia de Deus, homem e mulher, não torna apenas a mulher secundária em relação a Deus, mas também lhe dá uma identidade negativa em relação ao divino. Então, a identidade masculina aponta para cima, enquanto que a mulher aponta para baixo. Então, ela é tão rígida, né, nessa crítica, que ela diz que pensar sempre Deus como um homem faz com que a mulher esteja sempre abaixo. Ela é alguém que está na categoria dos escravos, dos estrangeiros, daquele que, né, está abaixo, né, da categoria dos homens que mandam. Então, esse que conhece muito bem, não precisa aprofundar muito essa linguagem bíblica do Antigo Testamento, ela vai voltar a isso também, né, sobre a questão do Antigo Testamento. Ela cria um subtítulo que aqui é bastante provocativo, né? Na segunda página, ela
vai chegar um subtítulo dizendo a deusa do monoteísmo judaico-cristão, ou essa questão de a possibilidade de pensar Deus com um gênero de feminino, mas que unisse as duas partes. O Deus patriarcal, ele é uma deusa, então de volta à questão histórica, é um parceiro dominante no casamento sagrado. Ou seja, a mulher foi reduzida a um parceiro humano como serva de Deus. Dentro de um casamento, se fôssemos fazer um paralelo entre a relação Deus, o transcendente com o imanente, o Deus com a humanidade, Deus é então o esposo, ele é um esposo dominante, enquanto que a humanidade, o povo, ele é a esposa. Então a figura feminina nessa história, ela é sempre subordinada a quem tem poder maior, e aí ela faz essa relação do casamento, o esposo e a esposa. Então, uma leitura bastante interessante. E ela cita o caso do profeta Oséias, quando se questiona, briga com a comunidade, que a comunidade estava se prostituindo, e ele faz essa relação. Deus é descrito como um marido zangado e ameaçador que punirá sua noiva infiel com um divórcio sumário. Então, mostra bem essa distinção entre quem tem o poder, que é o marido, que é o homem, que é o masculino, e quem está subordinado a ele, que é a esposa, que é a mulher, que é o feminino. Então, esses dois parâmetros de gênero, segundo ela, estão bastante distantes dentro dessa tradição, da igreja. Ela faz uma relação bastante interessante aqui com relação a essa Deus, que é esposo, que é masculino, que está superior, enquanto que o povo, identificado como esposa, ela é um caráter feminino, então ele é sempre inferior a Deus. Além do gênero masculino, Deus, a linguagem da tradição bíblica, é o segundo tópico desse texto. Então ela faz uma sequência sobre a questão da linguagem da tradição. Ela volta nessa questão do Novo, do Antigo Testamento. Também digo que não é tão estranho para nós, então eu vou tentar passar um pouco assim de forma bastante rápida, lembrando que a gente então pode voltar a esse tema que eu considero bastante propício e gostoso para a gente trabalhar na próxima aula com mais tempo. Dentro dessa perspectiva, além do gênero masculino, com uma linguagem, ela vai lembrar o Antigo Testamento. Ela diz que, embora o javista, os criadores, as linhas javistas, ela recorda discorde contra a hierarquia de classes e não permite nenhum protesto semelhante contra a discriminação de gênero. Então, toda a parte javista, ou o momento javista do Antigo Testamento, ele vai apresentar que não há como questionar essa hierarquia do homem, do masculino, com relação ao feminino, e há essa disparidade de locais, de relação. Já no Novo Testamento, já é possível reconhecer como libertos por Deus os grupos sociais negligenciados na profecia do Antigo Testamento, como, por exemplo, a questão das classes, etnias e gêneros. E aí a gente entra, não citou, mas a gente entra, por exemplo, no Evangelho de hoje. Faz questão de dizer que o Novo Testamento afirma que Jesus se aproxima das mulheres e mostra que elas têm um papel importante no discipulado, tanto que a primeira pessoa que Jesus se apresenta é uma mulher, no Evangelho de hoje, de João. Mostra que essa relação do Novo Testamento já é superada, uma linguagem que aproxima os dois gêneros da mesma relação com Deus. Ao anotar a palavra Abba para Deus, Jesus transforma o conceito patriarcal de paternidade divina no que poderia ser chamado de um conceito materno ou nutritivo de Deus como um pai amoroso. Já não é mais aquela linguagem de um pai patriarcal, distante, alguém que manda, mas alguém que está próximo. E ela fala essa questão de como a palavra Abba, traduzida dependendo das circunstâncias, vai dar a sensação dessa intimidade, de afetividade. Então, como essa superação já ajudou bastante a termos uma relação mais afável dentro desta relação homem-mulher. E a estrutura patriarcal é substituída, então, por uma nova comunidade de irmãos e irmãs, que estão todos no mesmo nível. É uma comunidade de iguais. Então, há uma superação de uma hierarquia que afastava a mulher, o homem e de Deus, que era uma estrutura, e agora estão no mesmo nível. Outro ponto que também ela vai absorvendo, que é a questão da inscrição da idolatria.
E aí eu diria que estamos acelerando bastante para poder chegarmos dentro do nosso limite de horário. E ela diria assim que Israel não podia fazer nenhuma imagem que representasse a Deus. A gente volta na questão do Paul Tillich, né? A questão de imagem. E ela diz, se Deus é homem masculino, então essa palavra representa uma idolatria. Então nós estamos idolatrando uma figura, que seria o ser humano, né? O homem. Então não pode ser representado por nenhuma figura, nenhuma imagem, mas quando nós usamos uma linguagem puramente masculinizada, nós estamos então criando uma idolatria, né, para a dimensão do masculino. E aí entra no tema das analogias, que a gente já estudou, espero estudar um pouco mais nessa questão das analogias. E ela diz, Deus é semelhante, mas também é diferente de qualquer analogia verbal. Então, é possível utilizar, mas não tem nada que vai abarcar o todo de Deus dentro de uma analogia. E Deus, se Deus é homem, ela diz, se vamos falar de uma analogia correta, nós temos que usar que Deus é homem e mulher. E nem mesmo, não é nem homem nem mulher. Deus é aquilo que é e deu. Não podemos criar uma analogia, uma semelhança, uma aproximação de um único gênero. Teria que ser ou tudo ou nada. Ou tudo, e preferivelmente que não seja nenhum dos dois. Ele é. Para encerrar, então, esse sobrevoo, né, é preciso uma linguagem inclusiva de Deus que se baseie nas imagens e experiências de ambos os sexos. Porque Deus não é homem, Deus ele é espírito. Ele não pode ser identificado como uma estrutura pré-existente. Ele é espírito, ele é aquilo que é. Então, essa é uma leitura, desculpe assim, o acelerar da coisa, mas é uma leitura bastante superficial desse texto. É um texto que eu gostei muito essa leitura que ela faz, não é uma leitura agressiva. Sim. E achei uma leitura muito gostosa de fazer. Sim, tem intuições muito interessantes nesse texto da teóloga, né? Teóloga. Tem intuições boas, instigantes, que me parece se relacionam também com aquilo que o Tillich colocou, né? De que a linguagem religiosa pode se tornar idolatria, né? Aqui ela mostra exatamente isso, que a linguagem religiosa, reduzindo Deus a simplesmente ser homem, né, também é uma idolatria, né? Então, eu acho que isso tem relação até com, podemos relacionar com aquilo que, se Deus o nome Deus, né, como linguagem religiosa, como um símbolo, que aponta para o santo, se ele é capturado no seu sentido só masculino, é uma idolatria, né? Então, é muito... Joel, sobre tradução ali, ao invés de inscrição da idolatria, é proscrição da idolatria. A idolatria é proscrita. Isso. Proscrição. Eu não sei se não é isso que está no texto, eu que escrevi errado. No sentido que a idolatria é proibida, né? A proscrição da idolatria. Me chamou a atenção o soberano da Liberating Sovereign. Não sei se vocês traduziram como, ele traduziu como o soberano libertador, né? Parece que ele traduziu assim, o seu colega, né? Essa interpretação que ela dá de Mateus 23, 1 a 10, que vocês não tem mais, você não se chama mais nem pai, nem mestre, nem senhor, né? Vocês são todos irmãos, né? Acho muito interessante isso nessa leitura feminista, digamos, da Bíblia, né? É interessante. Eu não tinha me dado... E interessante também lembrar que no Gênesis, quando fala da criação do homem, e que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, um dos versículos diz que criou homem e mulher, né? Homem e mulher, a sua semelhança, né? A imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, às vezes, a gente, embora tenha uma passagem de São Paulo que fale que o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem, né? Tem uma passagem de São Paulo que fala sobre isso. Ela cita aqui aquela questão da cabeça, né?
Mas no Gênesis fala que o homem e a mulher são a imagem de Deus, né? Há uma igualdade, né? De semelhança. Mas que bom, acho que foi muito bom esses dois textos. Mas daí vamos retomar no próximo seminário, pontuar alguns pontos, eu acho que poderias pontuar, e depois vamos entrar então no texto que é a linguagem teológica como literal, né? Texto do William Wollstone, né, professor Rogel? Né? Sim. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta ainda ou algum comentário. Os colegas gostariam de fazer alguma observação? Não. Então, está bem. Então, nós queremos agradecer, Joel, a tua apresentação, essa técnica, né, que você usou, né? Muito bom. Então, a apresentação dinâmica, né? E então nós queremos renovar o nosso agradecimento pela boa participação de todos. Vejo que nós estamos tendo um ótimo nível de seminário, com boa participação, com bom nível de debate, boas apresentações. Então, eu estou muito contente, né? Nós estamos muito contentes, né, professor Rogel? Né? E obrigado, Joel, além da boa apresentação, por ter disponibilizado esses textos em português, né, para os colegas, que embora tenha um probleminha ou outro ali na tradução, são pequenos problemas, são bem pontuais, mas é muito bom ter o texto em português para aqueles que têm dificuldade com a língua inglesa, né? Obrigado, Joel. Fique à vontade, se quiser editá-lo e corrigi-lo, fique à vontade. Não é nada fácil fazer uma tradução, traduzir um texto é cansativo, né? Muito cansativo. Porque a pessoa fica procurando qual a melhor palavra para traduzir, né? Realmente é um trabalho ingrato, uma tradução. O professor Agemir sabe porque tem trabalhado com muitas traduções, mas valeu mesmo assim. Valeu, tá muito bom. Sim. Joel, depois você poderia disponibilizar esse texto essa apresentação para os colegas, pode mandar por e-mail, e eu vou colocar depois no Moodle. Certo? Eu vou salvá-la em PDF, porque como ela é um sistema online, eu posso disponibilizar o link, entra direto no site, pode ver, pode fazer. Mas eu vou também salvar em PDF, que pode ser impresso daí. Ótimo. Você pode me mandar o link também, que eu vou colocar no Moodle o link, mas pode mandar o PDF também, né? Ok. Então, meus caros colegas, desejo uma boa semana. Na próxima segunda, então, nós não vamos ter seminário, mas procurem preparar bem os seus projetos de papers. Quanto isso, pesquisem, continuem escrevendo as suas teses e dissertações e vamos, assim, avançando em meio a este mar de incertezas, né? Então, cenários, e vamos esperar, assim, que a gente possa, talvez, se encontrar em maio, né? Quem sabe, quando maio chegar, né, a gente possa se encontrar presencialmente, né? Vamos ver. Mas, em todos os casos, a nossa participação através dessa ferramenta está sendo muito profícua, né? Então, desejo a todos boa semana. Abraços. Abraço, obrigado. Valeu, abraço. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.